Desafios e soluções. Apresentação: Mário Mar. Olá, bom dia, amigos e amigas. Bem-vindos ao portal Mundo Maior, onde nós discutimos neste programa os desafios da existência. É claro que sobre nossas vidas tem várias vertentes, estudando esse todo, essa grandeza que é o ser humano. E com o Espiritismo nós vamos além do corpo físico, esbarrando, entrando em contato com a espiritualidade, com a nossa transcendência. E à medida que nós vamos adquirindo vocabulário, experiência ou vivência nessa questão da transcendência, nós vamos avançando cada vez mais, saindo dos limites do instinto para ganhar a autoconsciência. É algo que nós ainda vamos nos debater bastante, trabalhar bastante, estudar bastante, para que isso aflore em nós. Você já pensou ter autoconsciência, consciência de si mesmo, consciência dos instintos, das emoções, das ideias, do comportamento, da vida social e por aí vai. Bom, nós hoje vamos falar de um assunto que os benfeitores sempre trazem para nós e nem sempre nós damos a devida importância ou valorizamos essa proposta que se contrapõe às receitas passageiras da nossa vida física, que muitas vezes nós podemos resolver ou não alguns problemas, dificuldades, relação com a vida, e só em casos mais difíceis é que o indivíduo lembra de fazer uma oração, uma ligação com a espiritualidade. Porque quando a gente entra em contato com a espiritualidade, há uma expansão da nossa consciência. Nós tendemos a sentir mais paz interna, mais relaxamento, confiança. Algo muito grande acontece conosco, que ainda não conseguimos desfrutar do seu todo. Por quê? Por causa das nossas limitações. Não quer dizer que não tenha efeito a oração em nossas vidas. O que quer dizer é que nós não percebemos, mas mesmo assim somos beneficiados. Então vamos aprender com Joana de Ângeles sobre essa questão tão grande que é a oração. E nesse capítulo ela está falando da oração de intercessão, aquela que fazemos uma intervenção, pedimos uma intervenção na vida do indivíduo, né? E a oração para que ele consiga suportar alguma dificuldade, sair dos limites pessoais, entrar em contato com a vida maior, saindo do estreitismo da existência física e por aí vai. Então, olha só, a oração intercessória a oração intercessória em favor dos que sofrem constitui sempre uma contribuição valiosa para aquele a quem é dirigida. Nós não estamos no corpo do outro, na vida do outro, para saber o que ela experimenta, por aquilo que ela experimenta, não é? Eu vejo aqui que essa doação tanto é um trabalho de crescimento pessoal, de sair do egoísmo pessoal, do egocentrismo de pensar só em si mesmo e pensar um pouco no outro. Algumas pessoas podem dizer, mas eu às vezes não amo a pessoa, não gosto, é uma pessoa difícil, não acredito que faça algum efeito, etc. Aí o Espiritismo vem, tira o véu que encobria a nossa visão da vida e esclarece coisas sobre a vida que não dávamos conta. A oração, por exemplo. Quando o indivíduo está orando, não é uma coisa que acontece dentro do cérebro dele e fica preso lá. Mas é primeiro que tem o desejo de fazer o bem para o outro, né? Mesmo que seja bruxoleante, pequeno e vai aumentando, depende. Bom, nós vamos movimentar forças internas de alçar os planos elevados
para pedir aquela prece para alguém ou mesmo para nós. Então aí já está havendo um movimento de sair de uma posição estática e se mexer para fazer alguma coisa de bem para o outro. Então nós estamos exercitando nossa capacidade de doação, nós estamos saindo dos estreitismos mentais da matéria, nós estamos entrando em contato com correntes elevadas, que esse contato faz com que a gente aumente a nossa percepção da realidade. Essa exteriorização tem alvo certo. Quando eu pensei no bem da pessoa, fiz a oração para ela, vai um jato de luz, um jato de bom ânimo para a pessoa e ela de alguma forma é beneficiada. Por isso, ou talvez por causa disso, os benfeitores falam que nós devemos fazer mais prece do que fazemos comumente, né? Porque nós entramos num processo de elevação muito grande. Agora, se nós não percebemos, não é porque os benfeitores não nos ajudam ou que a prece não faça efeito, mas é porque o nosso esforço, a nossa ligação com a materialidade está tão grande que não permite perceber essa sutileza. Aqueles que sentem o efeito da prece entram num estado de alegria, de confiança, esperança, que já muda tudo, o modo de lidar com a situação crise que ela está vivendo, porque ela começa a enxergar por vários ângulos mais amplos, que antes ela talvez não desse conta, por conta dos medos, inseguranças, limites pessoais. Então, olha só, a oração intercessória em favor das pessoas que sofrem constitui sempre uma contribuição valiosa para aquele a quem é dirigida. Imagina o indivíduo estar numa fixação mental. Ele caiu naquela fixação mental de tanto ficar ruminando ideias, que pode ser chamado também de uma auto-obsessão, de uma obsessão que vem de fora também, que o obsessor faz a pessoa se deter numa ideia, e ela fica aí presa naquela ideia e não consegue sair. Quando ele recebe a oração, a prece, o impacto das energias benfazejas, elevadas, curativas, faz com que o indivíduo saia daquela situação e comece a se recuperar seguindo todo um tratamento. Veja bem, isso lembra bastante o choque anímico. O desencarnado está de tal forma preso no sofrimento dele, na fixação mental que ele criou, que quando ele chega perto do médium que está com o corpo equilibrado, a mediunidade equilibrada, as energias equilibradas do médium dão um choque no desencarnado que está fixado nas ideias, e ele sai daquilo lá e começa aí sim a ouvir, a receber recomendação, a repensar por que está fazendo aquilo ou não. Então, que façamos mais preces para que estejamos em contato com a espiritualidade superior. Não resolve o problema, olha só, é importante, porque nós temos uma visão materialista, consumista, que nós sempre queremos fazer trocas, né? A visão mercantilista também, fazer trocas. Então, olha só, nem sempre resolve o problema. Porque tem gente que acha que fazendo uma prece, ela está fazendo um favor para Deus e que Deus tem que dar o que ela está pedindo. Não, a coisa não funciona assim. O lance é que você, fazendo a prece, sai daquele estado de limitação e pode caminhar com mais vida, né? Então, olha só, não resolve o problema, nem retira a aflição, que constituem recursos de reeducação. Todavia, suaviza a aspereza da prova e inspira o indivíduo, auxiliando-o a atenuar os golpes do próprio infortúnio, os golpes do próprio infortúnio. Então vamos dissecar aqui, veja que tem bastante reflexão para o nosso entendimento.
não resolve os problemas. Não resolve, mas clareia a mente do indivíduo, energiza o indivíduo, ele pode receber inspiração. Prossiga, não desiste, prossiga, vai adiante. Então, não resolveu, mas está ajudando o indivíduo a ficar num estado que ele possa resolver, não é? E isso é mais importante, porque se toda vez que estivermos em apuro, os benfeitores fizerem por nós o enfrentamento, nós vamos ficar com as nossas capacidades subdesenvolvidas, nunca estando pronto para o enfrentamento, né? Desse modo, ficamos numa posição parasita, de depender do outro, de paralisar a existência por causa da dificuldade. E o grande lance é que, como diz Emmanuel, eu vi isso numa citação de Emmanuel, ou de Joana de Ângeles, nós precisamos de problema. Se você tivesse uma grana que você acha que seria suficiente para cuidar da vida inteira, sem trabalhar, ficar numa rede se balançando, tomando água de coco, a inatividade, o fechamento mental faz com que o indivíduo comece a entrar num tédio, numa angústia. Aquilo que supostamente antes era prazeroso, agora passa a ser desgastante, gerando mal-estar, uma série de tormentos pessoais, porque ele fica fragilizado. Você nota que as pessoas que trabalham têm autoestima melhor do que aquelas que não trabalham, porque a que não trabalha começa a se cobrar e entrar também na cobrança social. Os amigos, parentes, a sociedade começa a escrachar o indivíduo, começa a fazer indiretas do corpo mole que o indivíduo faz na vida. Por que nós precisamos de problema? Vamos pegar aqui nessa sala. Aqui nessa sala, nesse estúdio, tem um ar-condicionado, né? Então, facilita que o comunicador faça a sua apresentação num clima agradável. E se não tivesse o aparelho aqui, a sala ficaria quente, ficaria insuportável de dar uma palestra, de apresentar um programa por conta do ambiente que não favorece. Então, isso seria um problema. Olha, nós temos um problema. Se fazer sol, se esquentar, não dá para entrar no estúdio porque é muito quente. E o que faz? Cancela o programa. Cancelar não pode, mas não dá também para fazer o programa. Então, esse é um problema que tem que ser resolvido. Aí chega-se à conclusão que mesmo tendo condição ou não tendo condição, tem que comprar o aparelho de ar-condicionado. Então, esse problema fez com que algumas pessoas matutassem, refletissem os meios de resolver isso. E, na realização dessa reflexão, o indivíduo está crescendo, está levando para o seu banco de dados novas experiências que vão servir para o futuro e para o presente. Percebe? Então, precisamos de problema. Digamos que o indivíduo não atendesse à necessidade do ambiente aqui de comprar o ar-condicionado. Ele começaria a ter uma série de problemas, dificuldade de dar andamento para o trabalho, que ele ficaria atormentado. Percebe? Ele não resolve o problema que toca a ele, se ele fosse o responsável, mas ele não se responsabiliza pela situação. Então, a capacidade de responsabilidade fica subdesenvolvida. Ele não usou, ele precisa usar nos enfrentamentos da vida. Muito bem. Não resolve o problema, nem retira a aflição. É interessante porque na nossa visão materialista, a gente poderia pensar, mas espera, essa aflição aí atrapalha a vida dele, não deixa ele fazer nada. Mas será que é assim? Nós só estamos vendo um lado da moeda, o outro lado não estamos vendo. Na visão materialista, nós estamos justificando que ele tem que sair da aflição. É muito ruim passar pela aflição.
Mas espera, vamos ver o outro lado da moeda. Aí você pega a ficha reencarnatória dele e vê como foram as últimas reencarnações dele. Nas últimas reencarnações dele, ou reencarnações, ele foi um bom vivant, vivia às custas dos outros e só de prazeres. Enquanto ele estava nessa situação de poder aquisitivo ou outras facilidades, ele buscava só os prazeres dele, que causava sofrimento nos outros e paralisação temporária do seu crescimento. Então, a aflição não dá para deixar o indivíduo com os braços cruzados. Se você ficar preocupado que amanhã tem que pagar o gás, pegar o gás e não ficar sem comer, ou se não pagar a conta de luz vai ficar sem luz, sem geladeira, sem fogão, nada disso, o indivíduo é obrigado a fazer alguma coisa, a se mexer, a buscar uma saída, buscar uma orientação de alguém, né? Problemas subjetivos, de repente eu me sinto inadequado, inferior aos outros, aí eu encontro um amigo e falo dos meus problemas, ele dá uma ou outra palavra que me ajuda. Então aquilo fez com que eu saísse de mim mesmo e fosse na busca de recursos. Isso faz eu crescer. Constituem recurso de educação, de reeducação, essa aflição e o problema. Reeducação. Nós temos que nos autoeducar. Todavia, suaviza a aspereza da prova a oração. Não resolve, mas suaviza a aspereza da prova e inspira ao indivíduo, auxiliando-o a atenuar os golpes do próprio infortúnio. A visão distorcida que nós temos ainda é muito interessante. No Espiritismo nós falamos de muitas ocorrências ainda, porque na perspectiva espírita nós estamos progredindo e tudo isso faz parte do crescimento. Ainda somos assim, mas vamos melhorar. Nós vamos sair desse estágio. Deixa eu pegar agora o texto que me fugiu. Suaviza a aspereza da prova e inspira o indivíduo, auxiliando a atenuar os golpes do próprio infortúnio. Então, a clareza mental e sentimental que a prece traz faz com que ele atenue os golpes da existência. Ou seja, vamos tentar dissecar mais ainda. Nós aprendemos na sociedade materialista, consumista, a ler os problemas da sociedade e a introjetar os valores da sociedade como a última palavra do conhecimento. Então, na visão materialista, aquela aflição, aquele problema não tem solução ou vai ser para sempre. Na visão reencarnatória, a gente sabe que o indivíduo pode mudar o roteiro da sua vida. Ele não precisa se curvar àquela situação imposta temporariamente e sim buscar saídas através do uso das suas qualidades pessoais, inteligência, discernimento, vontade, etc. Então ele não precisa ficar paralisado naquela condição. Aquela condição apareceu por conta dos mecanismos evolutivos, né? E provavelmente tem alguma função na vida do indivíduo. Se esforçar para sair dela, e nesse esforço para sair dela ele cresce. E então a prece suaviza a aspereza da prova e inspira o indivíduo. Essa aspereza da prova, agora eu quero emendar, que eu ia falar alguma coisa e tinha esquecido. Essa aspereza da prova pode ser decorrente também do melindre do indivíduo de enfrentar situações. É alguém que problematiza qualquer coisa, né? Ele vê problema em tudo, ele não vê o que está por trás daquilo lá. Então, essa aflição que ele sente ajuda ele a se equilibrar ou não cair mais ainda. Mas ele pode criar recursos para melhorar. Se ele entende mais o Espiritismo, a vida, ele vai suavizar essas dores, como diz aqui a benfeitora. Suavizar através do quê? Através
do conhecimento, do comprometimento com o crescimento pessoal. Então, eu sei que eu estou aflito nesse momento, mas eu posso buscar saídas, meios de melhorar. O Espiritismo me ensinou que essas aflições que eu estou enfrentando, que parece uma coisa sem motivo, sim, ela tem motivo dentro da lei de causa e efeito. Tem motivo. Eu não estou sofrendo à toa, sem motivo, né? Eu mesmo fui quem gerou estes tormentos na minha existência por conta das opções que eu fiz. Então, eu entro numa resignação criativa. Tá certo, fui eu mesmo que fiz. Agora eu vou buscar um meio de resolver isso e não ficar chorando. A experiência auxilia a atenuar os golpes do próprio infortúnio. Ele faz uma leitura desses golpes diferente da pessoa passiva, né? Ele indaga o que a vida está me ensinando. Olha só, gente, se a lei é justa, se Deus é onipotente, onibondade, bondade suprema, desculpa, não tem nada de errado. Será que não temos que confiar mais? E será que essa confiança maior não traz mais força para o indivíduo lidar com aquilo que não pode ser removido, mas pode ser enfrentado? E talvez enfrentando pode ser que dissolva aquele problema? Ademais, diz a benfeitora, acalma e dulcifica aquele que ora, por elevá-lo, olha só, gente, por elevá-lo às regiões superiores, onde aure as emoções transcendentais que lhe alteram para melhor as disposições íntimas. Isso é muito importante. Esse conhecimento que o Espiritismo traz amplia a nossa visão. A oração vai elevá-lo às regiões superiores. Isso quer dizer que nós não estamos em região superior, ao contrário, em região mediana, mais para baixo, no planeta de provas e expiações. Nós estamos caminhando para a regeneração, mas ainda me parece que é a dominância da expiação e prova. Ainda estamos passando por essa experiência que tem que liquidar as nossas contas evolutivas. Mas veja bem, quando eu estou chumbado na materialidade, mergulhado na materialidade, eu fico num estado de torpor, de desequilíbrio, de transtorno, de perturbação, de desajuste, num estado tão mal que fica difícil de decifrar, de entender a vida, né? Tudo parece difícil, sem solução, vai ser sempre assim, não tem jeito. O discurso é sempre negativo, sempre de baixo astral. Por quê? É o máximo que ele consegue alcançar, né? Ainda eu estava falando com uma pessoa recentemente e o parente dele foi internado por uma situação grave. E a pessoa que me contou isso, que é reencarnacionista, falou, mas nós estamos no planeta só para isso mesmo, é só sofrimento. Opa, como assim? Veja, ela entrou num estado mental de sofrimento pela doença do parente, que é natural se sentir assim, mas ela simplesmente reduziu tudo ao nada, né? A vida é sempre assim. Não, não é sempre assim. A experiência dela é esta, mas tem outras pessoas passando outras experiências. E quem diz que ela não precisa dessa experiência? Na visão distorcida materialista, nós achamos que a pessoa tem que ficar junto de nós, mesmo que ela não tenha mais saúde, mais idade, não funciona mais nada na vida dela, tem que ficar ao nosso lado porque nós não queremos perdê-la. Nós não libertamos ela para a vida maior. Então as coisas não são assim. Muito bem. Então, quando eu saio dessa restrição, desses limites conscienciais, nesse estado aqui, agora que nós estamos conversando, esse estado de consciência, que é o nosso estado de vigília, mesmo que nós tenhamos uma certa clareza das coisas, entendemos o que está acontecendo, aonde estamos, esse estado de consciência ainda é bem pequeno
diante da grandeza do Espírito, né? Quando o indivíduo, então, começa a sair do charco, da lama, e vai se elevando, ele vai entrando em contato com regiões mais elevadas, que essas regiões emitem energias equilibradas, elevadas, que vão estimulando a gente a entrar em contato com coisas mais elevadas, saindo daquelas restrições e começando a enxergar a grandeza da vida. As respostas que nós tanto queríamos estão aí nesse estado de consciência mais elevado. Como a visão de mundo mais positiva é sair desse estado limite que nós nos encontramos para começar a entender a vida. Agora, aí que está, aqui está, entre aspas, está a receita. O que nós fazemos com isso? Não é? Eu me exercito de alguma forma, treino, me esforço para entrar em contato com essas regiões mais elevadas, e um meio que nós dispomos mais próximo e mais imediato é a prece. A prece, naquele momento que você está numa dificuldade, você não pode fazer uma introspecção e fazer uma prece no meio de uma reunião, de uma viagem, de estar no supermercado, enfim, de visitar os familiares. Você não pode fazer uma prece para que aquele ambiente seja iluminado, para que você entre no estado de consciência para não ser influenciado pelo ambiente? Então, o recurso está disponível para todos nós. Quanto nós investimos na melhoria pessoal para alcançar esse estado. Então, olha só. Ademais, acalma e dulcifica aquele que ora, por elevá-lo às regiões superiores, onde aure as emoções transcendentais que lhe alteram para melhor a disposição íntima. Emoções transcendentais. Nós temos experiências muito terra-terra, né? Muito corporal. Nós ainda não conhecemos muito bem essas emoções transcendentais. E nós temos descrições desses estados emocionais elevados através do André Luiz e Manuel Filomeno de Miranda, e outros também no livro Voltei, do irmão Jacob, e vários outros livros, que eles estão participando de algum evento na espiritualidade e vem um espírito de elevada hierarquia dar uma palestra, alguma orientação, e no meio da palestra, no final, começam a cair flores perfumadas, cores lindas, que vai deixando o ambiente em harmonia, em elevação, e eles sentem tantas emoções que eles não conseguem se conter e começam a chorar. E aí dá para ter uma ideia do que seria esta emoção transcendental. Mesmo nós aqui na Terra, quando fazemos uma prece sentida, como quando passamos por uma experiência que tira a gente dessa hipnose coletiva, a gente sente alguma coisa elevada e aquilo lá é altamente satisfatório, motivador, que eleva a personalidade. Olha só. Alteram para melhor as disposições íntimas, essas emoções transcendentais. Então, veja bem. Quais são os estímulos que nós estamos afetos o tempo todo no planeta Terra? É uma sociedade, um planeta, uma cidade, um bairro que tem as suas dificuldades, às vezes crimes, no ambiente de trabalho, provocações, mesmo na família, desrespeito, etc. Estes estímulos evocam o pior do indivíduo, né? Essas provocações de estímulos faz com que a raiva do indivíduo venha para fora, o medo, a falta de esperança, e deixando o comportamento dele desequilibrado. Então, olha só. As emoções transcendentais que lhe alteram para melhor as disposições íntimas. Se nós tivéssemos estímulos positivos como temos aqui no portal Mundo Maior, se a gente tivesse esses estímulos positivos aí na rua, dentro das lojas, dentro do ônibus, na sala de aula,
os estímulos evocariam o melhor de nós. Alegria, confiança, amizade, empatia, o melhor. A gente visse as pessoas, os lugares, abençoava, ficássemos contentes, alegres, porque os estímulos favorecem isso. O planeta de provas e expiações tem estímulos de provas e expiações, né? Provas de sofrimento, de limite, parece que nunca vai mudar, são provas. À medida que a gente vai vencendo e saindo do atoleiro que nos enfiamos com a mente, né? Nessas reflexões doentias e das fixações, das ruminações, nós vamos entrando em contato com estímulos que evocam o melhor de nós. Por isso é bom, de vez em quando, visitar uma praça, fazer um passeio, se desligar de coisas que colocam a gente para baixo. A oração é sempre um bálsamo para a alma, que se torna medicação para os equipamentos fisiológicos. Nosso corpo recebe aquela emanação que nós fazemos pela prece e ele é favorecido com a saúde, o bem-estar, a lucidez. A emissão do pensamento em prece canaliza forças vivas em direção do objetivo almejado, determinando por alterar a constituição de que se reveste o ser. É muito interessante, no livro Libertação, do André Luiz, e no livro de Manuel Filomeno de Miranda, me parece que é Tramas da Obsessão, mostra uma mesma situação em que tanto Manuel Filomeno de Miranda como André Luiz vão visitar uma região inferior, né? Inferior, espiritualmente. No caso do André Luiz, quando eles estão se aproximando do local-chave, o benfeitor propõe que eles se densifiquem o perispírito, ou seja, torna o perispírito visível e densificado com aspectos do ser humano, para eles não serem identificados, porque ele está indo numa região inferior e eles poderiam ser atacados. Muito bem. Essa densificação protege eles de alguma forma e mostra que o ambiente favorece só esse tipo de emoções e de pensamentos. E André Luiz e o Manuel Filomeno de Miranda dá uma descrição do estado mental que eles se encontram por estar naquele ambiente pestífero. Os estímulos é de muito medo, de muita preocupação, de muito sofrimento, porque o que eles passam são situações extremas de sofrimento por conta dos espíritos que vivem nesse lugar. É para ter uma ideia. Agora, por outro lado, em nosso lar, conforme a descrição de André Luiz, eles têm um compromisso de não emitirem pensamentos contrários ao bem, para que não haja estímulo negativo da pessoa ficar lembrando de coisas desagradáveis, né? E André Luiz fala de um ambiente perfumado, florido, que nem a estação das águas que ele vai visitar. Então, os estímulos nesses ambientes mais elevados favorecem o melhor do indivíduo. O indivíduo quer fazer tudo, quer melhorar, ajudar as pessoas, amar as pessoas de tanto bem que ela sente interiormente. E às vezes ela não pode tomar muito contato com essas experiências, senão ela se anula na vida física, querendo voltar para aquela região elevada, mas que ela não pode ainda ficar lá por conta do processo evolutivo dela, mas que vamos chegar lá inevitavelmente. Olha só, a emissão do pensamento em prece, eu estou com um pensamento elevado, canaliza forças vivas em direção do objetivo almejado, uma doença, uma pessoa, uma situação, terminando por alterar a constituição de que se reveste o ser. Altera o estado da pessoa. Nós vemos quando a pessoa entra na sala de passe e ela está bastante receptiva, quando ela sai da sala de passe, nossa, parece que ela está no céu, parece que ela está num lugar elevado, ela se percebe mais tolerante, mais amistosa, mais simpática.
Às vezes ela entrou lá meio paranoica, com medo de perseguição, fica olhando para todo mundo para ver se estão olhando para ela. O lado doentio foi acentuado. Quando ela toma o passe e escuta a palestra evangélica, outras forças emanam dela, né? Esses sentimentos elevados onde a paranoia desaparece por causa da autoconfiança, do auto-amor que ela tem. Quem ora encontra-se porque sintoniza com a ideia divina em faixas de sutis vibrações inabituais nas esferas mais densas. Se nós tivéssemos mais experiências dessas emoções saudáveis, elevadas, seria outro nosso comportamento. E alguém pode dizer, mas Deus não pode fazer isso com a gente, de deixar a nossa mente mais elevada nas ideias, etc. É a mesma coisa que falar, mas o professor não poderia dar o curso universitário já para a criança que está começando a ser alfabetizada, para ela se adiantar? Ela não vai entender nada do que está no curso de graduação que você vai dar para ela. Ela precisa da alfabetização antes de chegar no curso de graduação, né? Se eu do nada recebo virtudes, qualidades, elevação, eu não vou saber o que fazer com aquilo. O que vai acontecer? Eu vou ficar num estado tão ótimo de consciência num primeiro momento, provavelmente, né, que eu posso cometer besteira. É o que acontece com a pessoa que fica eufórica. Ela fica eufórica por algum processo psicológico, psiquiátrico. Ela acha que pode fazer tudo, que é super-homem, enfrenta qualquer situação, é amigo de todo mundo. Ela fica com uma visão distorcida da realidade. Ela não conseguiria dar conta do dia a dia da vida dela. Olha só. Quem ora encontra-se porque sintoniza com a ideia divina, em faixas de subtis vibrações. Nós podemos treinar, exercitar, para fazer parte do nosso repertório. Agora, você pensa o seguinte, né? Eu estou aqui seguindo uma linha de pensamento. Se nós exteriorizamos forças ou energias saudáveis, energias da prece, quando nos manifestamos, quando estamos pedindo alguma coisa, estamos entrando em contato com a espiritualidade, e nós emanamos as energias, se eu estiver andando na rua, fazendo uma prece, será que eu não vou exteriorizar boas energias no ambiente que eu estou passando? Por exemplo, da porta da empresa que você trabalha até chegar à sua casa, você emite boas energias para que todo esse percurso, todo esse trajeto seja iluminado e dissolvido as energias doentias. E se todos os habitantes da Terra começassem a fazer oração, pensamentos positivos, alegres, confiantes, será que a gente não mudaria a psicosfera do planeta? Quando eu citei esse caso do André Luiz lá em Nosso Lar, do compromisso que eles têm, é o Aniceto que dá essa orientação para André Luiz. Ele fala que por conta desse estado de prece quase que permanente, o ambiente fica muito elevado, né? E quem que está formando esse estado agradável de coisas são os habitantes com seus pensamentos. Por que não podemos fazer isso em nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, na rua, no passeio? Deixa eu ver se tem alguma mensagem aqui. Nosso tempo está avançando. Já estou acessando. Quando a gente tem pressa, a coisa vai um pouquinho mais devagar. Agora sim. Então vamos lá. Rosimeire Salles, bom dia. Bom dia, Rosimeire. Newton, nos domingos. Bom dia a todos. Para você também, Newton. Edson Girardelli, bom dia.
Sueli Preto, bom dia para todos. Eliana Prudente, Jardim Anália Franco, obrigado de estarem ligados conosco. Mande as boas energias para que a gente esteja sintonizado com a espiritualidade superior. Vamos adiante. Dirigida aos enfermos, estimula-lhes os centros atingidos pela doença, restaurando o equilíbrio das células e recompondo o equilíbrio, o quadro que o paciente deve preservar. Quem está, as pessoas que fazem preces em hospitais, junto do leito dos doentes, falam, aqueles que têm sensibilidade, das experiências que eles passam com os doentes, os internados, o clima do ambiente, como fica, muito legal. Agora, esta colocação, nós devemos refletir mais. Olha só, dirigida aos problemas, aos enfermos, estimula-lhes os centros atingidos pela doença. É ter fé, é ter confiança. Pode ser que não vai ter resultado imediato, mas está dirigido a ele. No tempo e no espaço aquilo vai fazer efeito. A prece não se perde. Vai ajudar na recuperação de alguma forma, não é? E a gente tem que saber lidar com as consequências. Se não eliminar a doença, pode ser que a pessoa ainda precisa da experiência. Projetada no rumo do atormentado, alcança-o e acalma-o, desde que este se encontre receptivo, como é fácil de compreender-se. Algumas pessoas querem passes a distante, que funciona, emissão de pensamento. A velocidade da energia são 300 mil quilômetros por segundo, a emissão do pensamento. Se eu estou fazendo uma prece para alguém, o pensamento já chegou lá, né? Não importa onde a pessoa esteja, vai ser alcançada. E vocês sabem também que no mundo espiritual tem os seletores de preces. Espíritos em determinadas áreas da espiritualidade selecionam as preces que são emitidas. Existem equipes de benfeitores que vão socorrer aquelas pessoas que foi pedido a prece ou para quem foi pedido a intercessão. Nós não estamos abandonados. As coisas não estão seguindo cegamente. Não, tudo está muito bem organizado. Ninguém é esquecido. Depende da vibração da pessoa, da fé, do que ela está fazendo, do tipo de pensamento, de comportamento. Os espíritos estão nos ajudando de diversas maneiras. Dizem que o Dr. Bezerra de Menezes tem uma equipe, agora eu não lembro o número exato, não sei se são 1.000 trabalhadores que trabalham com ele ou 10.000, alguma coisa assim. De trabalhadores que vão socorrer todos os pedidos que são feitos a ele e à sua equipe. Você sabia que as ruas dos nossos bairros onde moramos tem espíritos que tomam conta da rua? Do bairro, da cidade, do estado, do continente? Vai aumentando a hierarquia de espíritos encarregados de ajudar. Tem aquele caso bem conhecido de André Luiz, que o homem leva um coice do cavalo, ele é dono da charrete, e cai desmaiado. E o benfeitor de André Luiz chega lá para ver o que está acontecendo, se pode ajudar. Aí uma pessoa aqui, um transeunte, fala, ele bateu tanto no cavalo que o cavalo deu um coice nele e ele caiu. Não sei se ele morreu ou não. Mas isso mostra que o benfeitor falou com a pessoa, não é transeunte, é a pessoa que tomava conta daquele trecho da rua. Então nós não estamos desamparados de jeito nenhum. Agora nós estamos sintonizados com quem? Com esses benfeitores ou com os malfeitores?
E mesmo que eles não sintonizem com a onda benéfica que o alcança, não deixará de receber-lhe o conteúdo vibratório. Mesmo assim, a pessoa recebe ajuda. Bom, quem quiser ler um pouco mais do capítulo, é o capítulo 20, Oração de Intercessão, pelo médium Divaldo Pereira Franco e pela benfeitora Joana de Ângeles. Tenha uma boa semana, boas reflexões, que estejamos ligados com o nosso Mestre Jesus para conseguir ter uma reencarnação exitosa. Um beijo para todos. Você acompanhou Desafios e Soluções.